Eu vou mostrar agora a entrevista com a madrasta da Vitória, Maria Luzanira, a madrasta. Aqui está ela. Eu quero fazer um agradecimento especial porque eles aceitaram falar com a gente no momento que essa mulher está sofrendo demais. É uma entrevista exclusiva, é uma entrevista em primeira mão que nós vamos mostrar para você a madrasta falando. A madrasta foi bombardeada nas últimas horas depois que descobriram que tinha um boletim de ocorrência da Vitória contra ela. Mas isso foi em 2012, há 6 anos, a menina tinha apenas 6 anos. E aconteceu uma confusão, a madrasta teria agredido a Vitória avisou a mãe, fez o boletim de ocorrência. 2 anos depois, ela faz um boletim de ocorrência contra a mãe de Vitória. Só que agora começaram a ameaçar esta mulher, a julgar esta mulher, a condenar esta mulher. Só que ela vai agora se defender. É uma entrevista reveladora. O marido pediu para a polícia uma investigação na própria família. Ele falou, pode investigar minha família. Por favor, façam isso. O Beto, ele pediu. Já colocou tudo à disposição da polícia. Então a polícia não acredita que tenha sido nem o Beto, nem a Maria, nem a Rosana. São famílias que estão destruídas, não só pela morte da Vitória. Eu vi hoje pela manhã, me rasgou o coração ver a Rosana, uma moça do bem, que perdeu a filha, e o tempo parece que não passa para ela, porque não descobriram ainda quem matou a menina. Essa família também está destruída e essa moça não está saindo de casa com medo, porque está sendo ameaçada. Você vai ver a reportagem agora, entrevista exclusiva da madrasta da Vitória para a jornalista Meriê Gervásio, trabalho aqui do Balanço Geral. Vamos ver. Gotino, ao meu lado está a Maria Luzanira, madrasta da Vitória, ela que é casada com o Beto há mais de 8 anos. E a Maria Luzanira confiou no Balanço Geral, confiou no nosso jornalismo, concordou em conversar com a gente, principalmente nesse momento que é tão delicado. Por quê? Várias informações surgiram. A gente está aí diante de um crime que ainda não foi desvendado, um crime que comoveu, né, um país inteiro, e agora surgiram informações, boletins de ocorrência que envolvem a Maria Luzanira, que envolvem a mãe da Vitória, enfim. E eu achei muito importante ela concordar em falar conosco para esclarecer, né, a quantidade de coisas que estão sendo ditas, para contar um pouquinho a respeito do relacionamento que ela tinha com a Vitória. E, mais uma vez, muito obrigada, viu, por falar conosco. Eu sei que você está evitando, inclusive, falar. Praticamente não falou com ninguém até agora. E eu queria que você, primeiro, me dissesse como é que era o relacionamento seu com a Vitória. Ela vinha muito para cá? Você gostava de recebê-la? Olha, a minha convivência com a Vitória era, não dizer assim, era a melhor possível. Eu não tinha e nunca tive nada contra a Vitória, né? A Vitória vinha para cá de 2, 3 vezes por semana, né? E isso também variava, tipo, ou ela tinha semana que ela vinha de 2 vezes, ou semana que ela não vinha, mas assim, ela sempre estava presente em tudo que a gente fazia, né? Então, era do melhor possível. Ela não tinha nem data certa para vir. Batia saudade, o Beto me contava, ela vinha. E você sempre a recebia bem, não tinha... porque madrasta, às vezes é um nome até um pouco pejorativo, né? Sim. A gente imagina uma pessoa ruim, uma pessoa que não dá certo com os enteados. Você gostava de recebê-la? Sim. Sempre a recebi, né? Assim, ela tem um convívio com ela desde pequenininha. Quando a gente tem 8 anos de casado, acho que na época ela tinha 4 anos. Então, de 4 anos para cá, ela frequenta a nossa casa. Não tinha por que dizer assim, não vou recebê-la na minha casa, ou se eu tinha algo contra ela, de não querer ela aqui dentro de casa. Não existe isso. Mas você, como todos nós acompanhamos aí, ontem eu questionei isso ao vivo, inclusive no Balanço Geral, o Beto
me deu essa liberdade de questionar, né, sobre os boletins de ocorrência, sobre o que já aconteceu no passado. E eu gostaria agora que você também me falasse um pouquinho sobre esses registros. O que de fato aconteceu? São 2 boletins de ocorrência. O primeiro, de 2012, né, onde a mãe, Rosana, diz que você teria puxado o cabelo da Vitória, ou pego a Vitória de uma maneira que para ela foi um pouco agressiva demais e acabou registrando um boletim de ocorrência. Gostaria muito, e está aqui o espaço para que você esclareça totalmente essa história. O que houve? Então, quando aconteceu, né, isso em 2012, era assim, a gente estava no início do nosso relacionamento. E a Rosana, assim, pelo que falavam e pelo que ela fazia com a gente, ela não se conformava com o fim do relacionamento deles, né? Desde então que ela soube da minha existência aqui, que eu estava próxima do Beto, ela já me procurava. Já falava assim para me manter distância dele, que não era para mim estar conversando com ele. Isso antes de eu ter nada com ele. Aí, quando eu comecei a namorar com o Beto, ela já me procurava, já inventava histórias, todo esse tipo de coisa de ex, né? E aí, quando realmente a gente teve digamos assim... Se juntaram. Isso, a gente se juntou, decidiu que ia casar, aí ela não aceitava. E aí a gente casou em 2010, a gente veio morar aqui, e aí ela começou com todas essas intriguinhas, digamos, né? Mas o que aconteceu que acabou gerando um boletim de ocorrência? Então, aí quando a gente casou, que a gente veio mesmo a ver à tona que todo mundo sabia que a gente estava junto, aí ela não aceitou. Então, aí a Vitória começou a vir à nossa casa, né? Tipo, a visitas. O Beto ia na casa dela buscar a menina para ficar final de semana com a gente. E aí ela agia de toda forma, assim. Ela dizia que não ia deixar a menina vir para cá, que era para o Beto ir buscar lá. Então, toda vida que o Beto ia buscar a menina na casa dela para vir passar final de semana aqui, ela fazia uma confusão. Ela me mandava mensagens, fazia todo tipo de intriga. E aí, um dia desses que a Vitória veio passar um final de semana aqui, ela chegou, acho que mandar mensagens, eu não sei o que tipo de história que ela tinha inventado na época, e a gente chegou a discutir por isso. E a menina estava aqui o dia inteiro, né? Tinha vindo passar o final de semana com a gente. E aí a gente nessa discussão... Pessoalmente? Não foi uma discussão pessoalmente? Pessoalmente. A Rosana veio até aqui. Você e o Beto que discutiram? Eu e o Beto pessoalmente. Uhum. Aí a gente estava nessa discussão aqui em casa e era um final de semana que a Vitória estava aqui junto com a gente. E a discussão era porque a Rosana incomodava na época? Era por causa dela. Eu acho que por causa de alguma história que ela tinha inventado, e aí a gente estava naquela confusão aqui em casa mesmo. E aí nós dois discutindo, e chegou um ponto que entrou os filhos na história, né? Uhum. Aí a gente começou a discutir, e aí o Beto chegou a partir pra cima de mim, tipo, me empurrar. No dia ele me empurrou. Uhum. E aí quando eu levantei, né, que ele me empurrou, que eu levantei, as primeiras pessoas que estavam na minha frente era ela. Era ela e o Marcos, né, brincando no quintal, que é o irmão dela. E aí, quando eu levantei, eu falei, você vai partir pra cima de mim? Então, peraí. Aí eu levantei, peguei os dois pelo braço e empurrei. Falei, pode sair os dois daqui da minha frente, né? E aí, quando a Vitória retornou à casa dela, ela falou que eu tinha puxado o cabelo dela. E aí a Rosana já ligou em seguida, ligou e falou assim que isso não ia ficar assim. Que ela ia na delegacia, que ia fazer o BO contra mim, então, por eu ter agredido a filha dela. Então, naquele momento de raiva, você quis tirar as crianças da frente e acabou nessa confusão, empurrando, pedindo para que eles saíssem, no momento da briga entre vocês. Entre nós dois. Aí a gente não foi uma briga direcionada à Vitória? Não. A briga era entre eu e o Beto, mas discutindo por intriga dela, né, na verdade. E ela cumpriu? Ela foi à delegacia e registrou o boletim de ocorrência contra você? Sim. Aí ela ligou, né, falando assim, a Vitória chegou aqui em casa falando que a Luzanira puxou o cabelo dela, né? E eu tô indo na delegacia fazer o BO, que isso não vai ficar assim. Pode avisar para ela, eu vou prestar queixa dela. E realmente, ela foi na delegacia, chegou lá falando que eu tinha puxado o cabelo da menina, que eu tinha agredido.
E aí no dia seguinte eu fui chamada, né, para esclarecer o que tinha acontecido. Olha, nós já vamos para a segunda parte da entrevista. Lombardi, a gente já vai assistir a segunda etapa, a segunda parte. Chama a atenção que também existe um boletim de ocorrência da madrasta contra a mãe da Vitória. E o que chamou a nossa atenção é que a mãe da Vitória, quando perguntada, você acha que foi a madrasta? Perguntaram isso para ela. Não me recordo agora quem fez essa pergunta. Ela falou, não. Tivemos um problema, amadurecemos, mas eu não acredito que ela tenha feito mal porque ela é uma boa pessoa. Quem disse isso foi a Rosana, foi dito hoje cedo, mãe da Vitória. Hoje cedo, você estava aqui. No Balanço Geral da Manhã, foi. Ela estava muito emocionada, falando pouco, mas exatamente disse isso. Quando se perguntou, ela falou, não tem nada a ver isso, não, nada. Uma coisa que me chama a atenção aqui na entrevista da madrasta, é que ela é firme. Ela não hesita, ela conta de uma maneira natural, não é? Contando. Ela, apesar de tudo que ela está passando, mas ela está sendo sincera aqui. Olha, vamos para a segunda etapa, para a segunda parte. De um lado a madrasta, do outro a Rosana, a mãe da Vitória. A Rosana, inclusive, está assistindo nesse exato momento a entrevista exclusiva da madrasta. Está ali com o nosso querido Tom Bueno. E eu vou, nesse momento, assistir a segunda parte da entrevista. Daqui a pouco eu chamo o Tom, porque a entrevista chegou pra gente por volta de meio-dia. Foi gravada das 11 ao meio-dia. Essa mulher que dá entrevista nesse momento, ela nega qualquer envolvimento no crime e ela resolveu colocar a cara na televisão para falar, parem de me julgar. Parem de me julgar. Parem de me ameaçar, inclusive. Uma pessoa escreveu para ela, a gente vai ver, escreveu, aproveite bem a sua cama. Logo, logo você não terá mais ela. Isso é uma ameaça. Claro que é. Tá dizendo o seguinte, ó, aproveita agora porque depois você não vai aproveitar mais. Então, a madrasta que estava na cama já há muitas horas, não tinha forças, inclusive, para se levantar às 11 horas da manhã hoje. O marido foi lá conversar com ela e aí o marido falou para ela, olha, levanta, toma um banho, come alguma coisa e se defende, porque isso aqui a gente já está vivendo um momento ruim, um momento difícil, um momento complicado. E pode ficar ainda pior porque estão te julgando. É porque aquela história do quem cala consente, né? Isso. E ela reuniu forças e aceitou falar aqui com o Balanço Geral, com o jornalismo da Record. Segunda parte da entrevista, ela fala agora, inclusive, do outro boletim de ocorrência. Vamos ver. O primeiro boletim de ocorrência foi esse, registrado em 2012. Pelo motivo de maus tratos, foi assim que a mãe registrou, né, contra a Maria. A Maria acabou de esclarecer o que aconteceu, que foi uma briga entre ela e o Beto. E acabou que a Vitória estava aqui com o irmão. E na hora de levantar, na hora de reagir na briga, ela acabou empurrando também a Vitória, pedindo para que eles fossem embora, isso de uma maneira muito enérgica. A Vitória acabou contando para a mãe, o boletim de ocorrência foi registrado. Isso em 2012, nessa casa aqui onde nós estamos. Exatamente. Mas em 2014, 2 anos depois, um novo boletim de ocorrência também foi registrado. Esse boletim de ocorrência, quem fez o registro foi a Maria. Foi ela quem procurou a polícia. Você conta pra gente a razão, Maria? Sim, depois desse boletim que fizeram, né, em 2012, as outras crianças delas na época também eram menores, né? E por ela ter falado de eu ter agredido a Vitória, os 2 filhos delas maiores, eles tentaram revidar contra mim. Então eles vieram na minha casa querer me bater. E nesse dia meu esposo receberam eles no portão e eles falando que queriam falar comigo. E eles vieram, tentaram me bater aqui e assim, eu não podia fazer nada contra eles porque eram 2 menores, né? Isso foi quando? Logo depois do primeiro boletim ou isso lá em 2014? Não, isso, assim, depois que passou o boletim de 2012, eles começaram, assim, aonde eles me encontravam, eles
eles me atingiam de alguma forma. Ou falando palavrões, né? Pra me atingir, falando assim que ia me pegar, que eu tivesse cuidado. Falar assim, vem bater agora, você tá sozinha, né? Eu vou pegar você em qualquer lugar. Tipo, era isso que eles faziam. E aí, quando foi em 2014, eu tinha ido no centro da cidade, resolver algumas coisas pessoais, e eu encontrei com o filho dela. Ou eles estavam vindo, acho que vindo ou indo para a escola, e eu vinha subindo, fazendo o caminho de casa. E o filho dela passou por mim e me deu um empurrão, né? Qual dele? O Felipe, que é o mais velho dela. O que hoje mora fora do país. Isso. Aí ele passou por mim e me deu um empurrão. Aí falou assim, vai agora, revida, você não é mulher para bater em criança? Como se eu, alegando que eu tinha batido na irmã dele. E aí eu falava assim, segue sua vida, filho, deixa minha vida em paz. Tipo, eu não posso fazer nada com você. Tipo, eu não tinha nada a ver com aquilo, né? E aí eu nunca revidei assim, porque não é o meu caráter fazer esse tipo de coisa. E também por ele ser menor. Se eu perdesse a cabeça ali os insultos que eles faziam comigo, quem ia se prejudicar era eu. Aí eu pensava no momento assim, eles estão fazendo isso para me prejudicar. Porque se a mãe dele já foi fazer um BO falando que eu agredia a filha, se eu revidar os insultos que eles faziam comigo, ia ser pior, né? Falar assim, ela já tem um boletim de agressão, e se eu chegasse a agredir um deles, perder a cabeça e revidar o que eles faziam comigo, quem ia ser prejudicado era eu. E eu resolvi dar um esclarecimento assim, do que está acontecendo, porque assim, a minha família está toda longe de mim, tá no Ceará, né? E a minha mãe ficou sabendo de toda essa história de estar acompanhando desde o início, que queriam achar a menina, todo mundo torcendo lá, compartilhando a foto da menina, os meus familiares de lá de Fortaleza, de Hidrolândia, todo mundo que me conhece, todo mundo compartilhando e ajudando em encontrar a menina, e aí de repente eles assistem me colocando como suspeita, né? Foi o que foi falado, que foi transmitido. Você achou que foi nessa posição que te colocaram, assim? Você tá se sentindo assim? Foi isso que você acha que acabaram levantando por trazer à tona todas essas histórias do passado? Sim, eu estava acompanhando pela televisão, né? Aí minha mãe me ligou de imediato. Desesperada. Falou assim, você está acompanhando a televisão? Aí eu falei que não, eu estava assistindo um outro programa. E aí ela falou assim, para mim colocar nesse programa que estava falando, que ela falou, pelo amor de Deus, não tem noção do que estão falando ali. Aí ela me ligou desesperada para mim estar acompanhando o que estava falando, que eu nem tinha visto, né? E eu me senti assim, eu já tenho recebido, sim, eu tenho recebido diversas mensagens de apoio, assim, dos meus familiares, minhas amigas, o pessoal que convive comigo, desde o início, né, desde a sexta-feira em que a Vitória sumiu. Mas só que tem milhares, né, digamos o dobro contra mim, me acusando, foi o que eu me senti acusada. Me mandam mensagem falando assim, eu sempre suspeitei dessa madrasta, polícia, investiga essa madrasta, ela é muito estranha, e fico analisando o meu comportamento diante do que foi visto na televisão, né? De eu estar junto com meu esposo e de falar assim, essa madrasta é muito fria, essa madrasta não tem reação nenhuma. E assim, eu não desejo isso para ninguém, eu não desejo que ninguém estivesse no meu lugar nesse momento, assim, porque eu tenho sentido a dor da mãe e a dor do pai. Porque eu fico entre um e o outro. Porque assim, eu sei a dor que ela está passando, uma dor que não se explica, de perder a filha dela. E eu sinto a dor do meu esposo de estar junto. Só que assim, eu não posso me entregar num momento desse e dizer assim, com quem ele ia contar nesse momento. Você vai ver agora o trecho mais importante e inédito desta entrevista feita por Meriê Gervásio com a madrasta. A Maria, pode encher a tela aqui com essa foto, por favor? Ela ao lado do marido. Maria Luzanira, a madrasta de Vitória. Ela aceitou falar porque ela não estava conseguindo sair da cama
tamanha a tristeza, a dor, sofrimento e depressão que essa mulher vem vivendo nos últimos dias. E a nossa equipe conversou com ela hoje e falou, olha, você tem que se defender. Se você não fez nada, como você está dizendo, por que você não vem a público? O Lombardi falou, tem um ditado que diz, quem cala consente, ficar calado nesse momento é pior. Essa mulher está sendo julgada, condenada e ameaçada nas redes sociais e também por pessoas da cidade. E ela está sofrendo demais. Aí sabe o que nós descobrimos? Que a mãe também está sendo ameaçada, a mãe já saiu da cidade. A mãe foi para um outro lugar, a Rosana, porque também está sendo ameaçada por pessoas que não têm conhecimento, inclusive, da investigação, porque a investigação está sendo conduzida por policiais experientes que não colocam como suspeitos mãe e madrasta. E aí a gente achou importante ouvir a madrasta, porque ontem surgiu a informação, inclusive aqui, olha, com boletins de ocorrência de ambas as partes, dos dois lados. A madrasta fez um boletim de ocorrência contra a mãe. A mãe fez um boletim de ocorrência contra a madrasta por agressão à menina, quando a menina tinha 6 anos de idade. E a mãe falou, olha, eu fui defender, estava saindo uma confusão e eu acabei atingindo a menina, mas eu não bati na menina. Isso passou, o relacionamento melhorou muito, a gente se dava bem. Pois bem, a madrasta vai falar. Meria Gervásio conversa com a Maria. O último boletim, como eu esclareci para você, foi feito, eles foram chamados, foram ouvidos e a partir daí ninguém mexeu mais comigo. A situação foi resolvida. Cada um tomou o rumo da sua vida, cada um respeitou o seu espaço, né? E a gente continuou a nossa vida sem qualquer tipo de incômodo, né? A Vitória vinha para cá? Vinha. A Vitória sempre veio, né? Sempre veio para cá. E assim, mesmo a gente nessa briga toda da época, ela nunca deixou de vir para cá. Ela sempre esteve e assim, nunca levantei a mão para machucar a Vitória ou para atingir a Vitória. Você chegou a conversar com a Rosana? Tipo, bandeirinha branca, vamos ter paz agora? Não, depois do que foi que a gente foi tomada, né, da decisão que foi tomada, que uma fez BO contra a outra, cada uma respeitou o seu espaço. Ela com a vida dela, então assim, eu não me intrometia no que ela fazia, ou como ela educava a Vitória, ou o que ela fazia com a Vitória, e nem ela se intrometia de dizer assim, não, a Vitória hoje está com o pai, eu vou dizer o que eles têm que fazer, entendeu? Porque era essa a questão? Era essa o motivo de briga? Não, em momento algum. A Vitória nunca foi o motivo da briga, né? E em momento algum eu imaginei que eles poderiam fazer uma crueldade dessa, né? Terminar num final desse. Você acha que foi alguém próximo? Eu acredito pelo que eu tenho acompanhado, né? Do que tenham falado assim, porque estranho ela jamais, se um estranho chamasse assim, entra no carro, ela não entraria. Então a gente pensa nessa possibilidade de ser alguém que conhecesse ela, para ela, assim, por estar tudo junto com ela, né? Eu pensava assim, se fosse alguém estranho que abordou ela, pegasse ela à força, ela tinha deixado cair alguma coisa, se fosse o chinelinho dela que estava na mão, ou o patinho segurando, ia cair e ia ficar para trás, alguma coisa. Mas aí quando encontraram ela, da maneira que encontraram, né? E estavam todos os pertences dela lá, né? O patins, o chinelinho. Foi assim, alguém próximo, conhecido, de dizer assim, entra no carro e ela ter levado tudo, né? Não ter deixado caído nada para trás. Quando falaram que tinham encontrado o corpo? Ali foi duro. De falar, acharam, e a gente pensar assim, acabou toda a esperança que a gente tinha, né? De vão achar, ela vai estar bem, né? É que nem o Beto falava assim, podia estar machucada, podia estar do jeito que for, mas que tivesse devolvido, né? A gente ia cuidar, a gente ia saber que ela ia estar ali junto da gente. Quando você pensa na Vitória, o que vem à sua cabeça? Não sei nem o que dizer, né? Ela era muito ingênua, muito inocente, né? Muito inocente. Então vai ficar assim a lembrança daquela menina alegre, simpática, que sempre foi, né? Era muito boazinha ela, muito.
Cheia de vida. Cheio de vida. E o que entristece mais a gente é assim, ela só tinha 12 anos, né? De uma vida inteira, cheia de sonhos, muita coisa a se fazer, né? E assim, interromperam a vida dela. É isso que machuca a gente, né? Ela só tinha 12 anos. Eu prometi que faria a pergunta, mesmo depois de tudo que a gente ouviu, eu vim aqui para falar sobre isso, então eu vou fazer essa pergunta para que ela possa esclarecer de uma vez por todas, né, Maria? O que está sendo dito, ou o que está sendo levantado, ou o que está sendo questionado. Você teria condições, você seria capaz de fazer qualquer mal para a Vitória? Nunca. Com ela e com ninguém. Isso, eu acho que quem fez isso com ela é um monstro, né? Não é um ser humano, né? E quem me conhece, quem convive comigo, quem trabalha comigo, quem está próximo de mim sabe, eu não sou capaz de fazer nada com alguém, né? Nada. Imagine uma crueldade do tamanho que fizeram com a Vitória. Não. Deus me livre. Eu tenho medo. Tenho medo, assim, de sair sozinha ou de encontrar com alguém, digamos assim, não me conhece e vir tomar satisfações de dizer assim, que eu tenha feito alguma coisa, né? E julgar de forma precipitada. E julgar pelo que viu na televisão, da maneira em que foi colocada. Eu tenho medo de alguém me abordar, né? E me abordar na rua e de vir cobrar isso de mim. De eu ter feito alguma coisa, né? Pelo que foi mostrado ali. Então, eu recebo todo tipo de mensagem. Aproveita a sua cama, que é por enquanto. Falou assim, meus sentimentos, apesar de que você não me mostra nenhum tipo de carinho pela menina. Ou não vejo você postando foto com a menina. Então, isso não é o momento. Eu não estava em redes sociais para dizer assim, vou começar a postar foto aqui junto com a menina para aparecer ou para mostrar que eu estou preocupada, né? Eu não tenho que provar nada para ninguém. É o que eu acho assim, eu não tenho que provar nada para ninguém. Deus sabe a pessoa que eu sou, né? Quem vive comigo sabe o meu caráter, sabe o meu comportamento, sabe do que eu sou capaz, né? E você está sofrendo? Eu sofro junto com a família, né? A Vitória é como se fosse minha filha, dizer assim, ela foi criada junto com a gente. Gotino, eu vou pedir agora que o Beto só finalize, porque foi importante, né, Beto, esse esclarecimento todo, né? Com certeza, não só pela parte da minha esposa, mas também como pela parte de que você acabou de enterrar uma criança, você nem vivenciou toda a dor ainda, você não conseguiu se desfazer desse momento e já tem outras possibilidades e expondo outras pessoas, a família já está bastante fragilizada com tudo isso e precisa existir um cuidado. Por mais que tenha que ser traçado, que nem acho que a Rosana mencionou isso, eu achei bastante interessante isso numa entrevista ontem. A justiça está aí para ser feita, a família tem que ser ouvida sim, todas as linhas têm que ser investigadas, mas precisa existir um cuidado, uma sensibilidade, porque a família está fragilizada. E nesse momento eu não creio que tentar semear essas questões no momento em que a família mais precisa estar unida pela questão da Vitória e na causa de buscar quem são os verdadeiros culpados, não é o momento de que colocar esse tipo de discussão, esse tipo de questão da maneira como ainda é colocada, machuca mais, fere mais, e isso pode ser de causar questões irreversíveis. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Contem com a gente porque foi preciso. Eu queria fazer assim um apelo, na verdade, né? Que da maneira em que eu recebo esse tipo de mensagem, eu vejo as pessoas fazendo a mesma coisa com a mãe dela, né? Eu queria fazer esse apelo, respeitem a dor, porque não queiram estar no lugar da mãe dela nesse momento, né? Não queiram passar por o que ela está passando, não queiram julgar se ela tá fria, se ela chora, se ela não quis ir no velório, não queiram julgar ela. Vocês não sabem o tamanho da dor que é você perder um filho, né? Quem perdeu sabe, né? Sabe. E cada um tem uma maneira de lidar com a dor. Eu acho que essa é a mensagem mais importante. Cada um reage de um jeito. Eu só queria pedir, respeitem,
respeitem, assim, como tanto a mãe dela como o pai dela não tiveram nem o tempo do luto, assimilar o que aconteceu, do luto, de ter aquele tempo pro luto da filha deles, né? Eles não tiveram ainda, porque assim, é que nem você falou, a gente, ao invés dele estar aqui pensando no que vai ser feito, tá preocupado em se defender. Eles estão preocupados em se defender de tantas acusações que o pessoal está fazendo. Mas eu acho que foi bem esclarecido. Foi muito boa essa entrevista. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Maria. Coutinho, é com você. Obrigado, Maria Gervásio. A nossa jornalista conversando com a Maria Luzanira e com o Beto. É a madrasta e o pai da Vitória.